Percebam, uma boa parte das questões que os nossos pacientes nos trazem, das queixas, das demandas, das problemáticas que fazem os nossos pacientes sofrer, tem relação com o mundo dos afetos. Não são psicopatologias, não são muitas vezes dilemas reais que o paciente está vivendo por conta do seu processo de amadurecimento, seu processo de crescimento. Não, são questões relacionadas à afetividade. E a afetividade nada mais é do que um elemento participante, constituinte dessa estrutura da personalidade. Então a afetividade, ela faz parte da estrutura da personalidade enquanto uma parte mais sensível, mais superficial, menos profunda, mais vulgar, vamos dizer assim. Então, a afetividade, ela é composta por tudo aquilo que, a olho nu, nós conseguimos perceber que está acontecendo. Ou seja, as emoções, os sentimentos, as paixões, os estados de ânimo. Por exemplo, um paciente que chega na sessão está claramente irritado. Nós estamos aqui falando de um comportamento que está dentro desse universo dos afetos, ou seja, ele está com uma paixão, ele está com um afeto desordenado. Poxa, ele ficou irritado porque ele estava chegando em casa e o celular dele caiu no chão. Não quebrou, mas o celular dele caiu no chão e ele ficou muito contrariado com isso. Então nós temos aqui uma manifestação afetiva, uma desordem no afeto. Né? Então, é claro, nós estamos sempre interagindo com o mundo de modo geral, né? Com pessoas, com circunstâncias da vida, com questões interiores. E esse universo de interações, esse universo de objetos que nós interagimos, evocam em nós determinadas reações. E essas reações, elas podem ser ordenadas ou desordenadas. No sujeito imaturo, é evidente que são reações desordenadas. No sujeito maduro, são reações ordenadas. Então, quando uma pessoa se relaciona com a outra, há dois afetos, ou melhor, há muitos afetos de um e de outro, que se contrapõem, que se enfrentam, que se dispõem a se relacionar. Então, um casal, um homem e uma mulher, enfim, duas pessoas que recém se conheceram, há muitos afetos ali envolvidos, há um medo de se comprometer, há um medo de não dar certo, há uma lembrança de um relacionamento anterior. Poxa, eu fico com receio de investir nesse relacionamento. Caramba, os relacionamentos passados deram errado. Não sei se a pessoa vai gostar de mim. Eu fico triste porque ela não me elogiou, não elogiou minha roupa. Isso a gente está falando da afetividade no palco. Ao mesmo tempo, a afetividade também participa de um relacionamento conosco mesmos. Quantas e quantas vezes nós nos relacionando com nós mesmos, ou seja, percebendo determinadas atitudes, determinadas ações, avaliando, julgando a nós mesmos, nós nos entristecemos porque percebemos que agimos de determinada forma ou ficamos felizes, satisfeitos, orgulhosos com a nossa atitude, né? Então, a afetividade, ela entra em ação tanto nessa satisfação de demandas externas, ou seja, nos relacionamentos com os outros, mas também no relacionamento consigo mesmo, né? E, é claro, sem a afetividade, nós não nos movimentaríamos, nós podemos dizer assim. Porque a afetividade, ela é algo importante. O nosso papel na terapia não é extirpar, não é acabar com o afeto do paciente. Então, ok, a afetividade é um problema, eu preciso tornar o meu paciente sem afetos, né? Eu preciso tirar os afetos dele? É claro que não. A afetividade é o que faz com que, por exemplo,
nós tomemos decisões, nós arrisquemos determinadas oportunidades, que se coloque em desafios difíceis, fazer algo difícil, colocar-se em situações de risco, né, e riscos muitas vezes necessários. Então, a afetividade, ela movimenta, impulsiona como uma mola propulsora para realizarmos determinadas ações. Então, diferente da razão que nós falamos na aula sobre a vontade, que a razão ela julga, a razão ela avalia, a razão ela dimensiona, a afetividade ela movimenta, a afetividade ela direciona. Então a razão faz esse trabalho mesmo de considerar os pontos, de parar diante da situação e somar todos os elementos, e aí sim entra a afetividade, os afetos, para que essa mensuração feita pela razão faça sentido e se materialize, se concretize. Então, aqui a gente chega a uma conclusão que não existe nenhuma ação neutra afetivamente. Percebam que é comum as pessoas falarem, eu decidi com a razão, não é assim? Eu escolhi pela razão, a razão é a emoção. Não existe nenhuma escolha, nenhuma decisão na vida alheia aos afetos, né? Uma pessoa que quer fazer transição de carreira, por exemplo, ela é advogada e ela quer ser terapeuta. Talvez tenha alguém aqui nessa situação. Decidi racionalmente, né? Mas quando você analisa pontualmente a situação, você percebe que há um componente emocional, né? Muitas vezes balizado por um sonho antigo, motivado por um sonho antigo, por uma idealização de uma vida muito melhor, trabalhando com outra situação. Isso não é a razão, isso é o afeto. Quer mudar de carreira porque você tem medo de falhar, tem medo do fracasso, tem medo de não dar certo, ou você tem medo de mudar de carreira justamente por isso, porque acha que não vai dar certo e você não vai ser reconhecido. Então, a afetividade, o afeto, ele está sempre acontecendo na nossa vida, seja para o lado bom, ou seja, o lado da ordem, ou o lado ruim, o lado da desordem. A psicologia de Rudolf Allers, que muitos de vocês conhecem, ela defende, né, que a ação humana, ou melhor, a vida humana não pode ser balizada 100% pelos afetos. É preciso que a razão entre em jogo. Mas, ao mesmo tempo, ainda, Rudolf Allers diz que os afetos devem ser ordenados. Então, nós precisamos aqui de uma ordem nos afetos. Nós precisamos de uma educação da afetividade. Caso contrário, nós nos tornaremos, nossos pacientes vão se tornar pessoas excessivamente racionais e, no fundo, profundamente insuportáveis. Porque é muito ruim conviver com uma pessoa que não demonstra afeto nenhum. Então, precisamos sim de uma saudável integração entre a razão, a inteligência, as emoções, os sentimentos. Emoções e sentimentos não devem ser extirpados, não devem ser jogados fora. Pelo contrário, são muito necessários na tomada de decisão e na construção, na formação da personalidade. Emoções, sentimentos, paixões, estados de ânimo são coisas diferentes. Vejam só, as emoções, elas dizem respeito àquelas reações mais intensas, mais rápidas, mais imediatas, que duram pouco. Notem, isso aqui ocupa grande parte do nosso dia. A gente está sempre sendo mobilizados fisicamente por conta de uma situação que acontece na nossa frente. Sei lá, eu estou aqui dando uma aula e dá um barulho aqui do lado, eu vou ficar surpreso, eu vou me assustar. Então esse é um tipo de emoção. Então a emoção é uma coisa rápida, imediata, sem passar pela razão. É uma coisa que simplesmente aconteceu. Eu estou aqui, ou sei lá, você está comendo uma comida no restaurante e tem um cabelo na sua comida. Você sente nojo. Caramba, é uma emoção. Você reagiu de modo rápido, você reagiu de modo
imediato. E é claro, apesar dessas emoções serem rápidas e acontecerem com todo mundo, isso não quer dizer que elas não possam ser ordenadas, de modo que emoções desordenadas, emoções exageradas geram impulsividade. Pessoas que são impulsivas e nos relacionamentos com os outros estão sempre reagindo de modo rápido, estão sempre estimuladas pelas emoções ou pautam os seus relacionamentos naquilo que estão tendo como emoção de modo mais primário, mais primitivo. Isso é um risco, né? Depois nós temos os sentimentos. Os sentimentos, eles são estados afetivos, estados emocionais mais duradouros, um pouco mais complexos. Enquanto as emoções são movimentos mais rápidos, como medo, raiva, alegria, nojo, tristeza, o sentimento, ele passa por um processo de interpretação da situação, passa por um processo de significação. Então, os sentimentos, eles podem ser mais sutis e mais profundos, né? Como o sentimento de culpa, como o sentimento de inveja. E aqui a gente pode traduzir inveja também como um vício, mas não é o tema dessa aula, tá? Ou um pecado, sei lá, né? A gente pode também entender a esperança como um sentimento, ou seja, é uma coisa mais profunda. É muito importante que nós, terapeutas, cheguemos ao momento que a gente distingua junto com o paciente um sentimento de uma emoção. Isso que você está sentindo agora, né, essa raiva, é uma emoção, uma coisa que passa. Não dá muita atenção para isso. Ignorar muitas vezes algumas emoções. Que emoção, a gente pode dizer que parte do estômago, né? Quantas pessoas reagem ou falam, interagem com os outros, argumentam baseado na emoção. Agora, argumentar, interagir baseado num sentimento, poxa, você está lotado de amor no coração, né? Falando com o teu paciente, falando com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, é um sentimento. Mas amor não é um sentimento. Ok, nessa nossa jornada aqui, nós vamos colocar o amor como um sentimento, porque o propósito é entender a formação da afetividade. Então, o amor é algo muito mais profundo. Reduzir um sentimento é banalizá-lo. Isso aí a gente sabe. Mas agora, nesse contexto aqui, faz sentido colocarmos o amor como um sentimento mais duradouro, né? Por outro lado, nós temos as paixões, né? São afetos agora mais intensos, mais profundos, mais persistentes e que muitas vezes dominam a razão, vencem a razão e fica muito difícil de vencer, fica muito difícil de superar. Vamos pegar um exemplo aqui, uma paixão chamada vingança, né? Uma paixão chamada ódio. Poxa, meu pai me negligenciou, violentou minha mãe, tornou a nossa família um caos. Poxa, tem uma paixão muito profunda e que leva o teu paciente, por exemplo, a não conseguir se relacionar com as demais pessoas. Ou seja, uma coisa mais aprofundada, mais agarrada, mais arraigada na personalidade. Então, percebam, o ciúme, né? Poxa, uma coisa é uma paixão, não é um sentimento. Sentir ciúme. Ciúme. Não, é uma coisa mais persistente, mais duradoura. Então, notem que fazer essa distinção durante os nossos atendimentos com os nossos pacientes vai proporcionar para nós um diagnóstico muito, muito eficiente. Poxa, não, isso aqui é uma emoção, isso aqui é um sentimento. O que eu faço com uma emoção? Deixa passar. O que eu faço com uma paixão? Cara, eu preciso entender de modo mais profundo, porque é uma coisa que, de fato, vem há muito tempo dessa forma. E às vezes, não tratar uma paixão, né, ou até mesmo um sentimento, faz com que o paciente desenvolva um quadro depressivo, por exemplo, né? Uma falta de esperança, uma tristeza mais recorrente, mais duradoura, certo? Entendido isso? Então, não vamos mais confundir emoção de sentimento e de paixão, combinado? Ao longo do nosso desenvolvimento, e vocês, certamente, quem atende aqui há mais tempo percebe isso, existem diversas formas de expressão dessa afetividade, né? Ou seja, é diferente a forma com que a minha filha, Tereza, de 3 anos, expressa a sua afetividade, né, quando comparado a um adulto de 35 anos, né? É evidente. Então,
Ao mesmo tempo que a afetividade ela varia de acordo com a idade do paciente, há um outro elemento que faz com que a afetividade se manifeste de determinada forma, que é a maturidade, né? Então, uma pessoa madura expressa a sua afetividade de um modo diferente de uma pessoa imatura. Então, nós temos aqui 3 níveis de manifestação da afetividade. Perceba, o primeiro nível é o que a gente chama de afetividade infantil. É a pessoa que, de fato, se comporta como uma criança, onde há pouca união, pouca integração do afeto à razão. A razão está muito fraca, a razão está inativa, a razão está pouco participante deste processo de distinção. Minha filha, Tereza, né, se ela se sente contrariada com algo, poxa, um brinquedo dela quebra, ou ela está pintando e a ponta do lápis quebra, isso acontece, ela fica brabíssima. Ela não tem a capacidade de entender, ok, pontas de lápis quebram, eu não preciso xingar o lápis, eu não preciso gritar pela minha mãe. Ela não precisa ser aprovado, dizer, não, minha filha, está tudo bem, a ponta do lápis quebra. Eu digo, ela precisa desse afeto, ela precisa desse cuidado. Uma pessoa que não amadurece, ela reage de modo muito semelhante à minha filha de 3 anos, quando a ponta do lápis quebra. Então, é possível que um adulto reaja a determinadas circunstâncias da vida de modo absurdamente infantil. Ou seja, uma necessidade extrema de validação, uma dependência emocional, uma dependência de validação das pessoas. Eu preciso que me aprovem, eu preciso que gostem de mim, eu preciso que me elogiem. Ao mesmo tempo, uma dificuldade profunda de lidar com frustrações, as coisas não acontecem como eu quero, eu choro, eu grito, eu xingo, eu não suporto que as coisas não aconteçam como eu planejei. Ou seja, há um hábito repetitivo de reclamação, poxa, que coisa terrível, as coisas não são como eu quero, é tudo comigo. Ou seja, não há uma resistência à frustração. Ao mesmo tempo, há uma necessidade sempre constante de afeto, de atenção, de olhar dos outros. Será que estão gostando de mim? O que será que estão achando de mim? Né? É como uma pessoa que começa um relacionamento e termina. Né? Poxa, aconteceu algo problemático, ela termina e vê a necessidade urgente de começar outro relacionamento, porque não consegue ficar sozinha. É uma pessoa que vive o afeto de modo infantil, tem uma dependência do outro, tem uma ligação muito forte com a aprovação dos outros, certo? Então isso é a afetividade infantil e é muito presente, muito prevalente nos nossos consultórios. As pessoas chegam dessa forma, né? E o nosso papel é formar, é fortalecer essa afetividade. Depois, nós temos a afetividade reprimida, que é aquela pessoa que aprende por determinadas situações, por ter passado por determinados contextos, aprende como mecanismo de defesa reprimir a sua afetividade. Então ela se torna uma pessoa fria, uma pessoa que parece que não dá bola para os outros, né? Que parece que tem uma sensação de controle, né? De autocontrole, não? Que ela está por dentro da situação, mas na verdade o que ela mais queria era chorar, o que ela mais queria era falar algo para alguém, o que ela mais queria era gritar. Na realidade, essa pessoa, ela está reprimindo o seu afeto e por dentro ela está pegando fogo, ela está se rasgando, porque há um bloqueio emocional. Isso aqui, certamente, vocês ou terapeutas vão se identificar com essa afetividade que é a mais comum, tá? Muitas pessoas vivem dessa forma, né? Que são pessoas que parecem frias, indiferentes, que não dão muita atenção para os outros, mas internamente vivem um dilema, uma briga, uma força muito grande de emoções conflitantes, né? Então há sim emoções muito intensas no sujeito que tem a afetividade reprimida, exatamente porque tem uma dificuldade de expressar, né? De colocar para fora. Então o papel na terapia é justamente ensinar esses pacientes a expressar, colocar para fora, sem culpa, sem medos, sem inseguranças,
né? Ser mais autêntico, ser mais espontâneo. Isso aqui é o que liberta o sujeito dessa repressão. E é claro, quando há uma crise, né, quando a pessoa não aguenta mais, é como o mundo caísse por terra, né? Ou seja, há uma desregulação emocional tremenda. A pessoa guarda emoções, sentimentos e paixões, e quando chega um momento de crise, ela perde totalmente o domínio, perde totalmente o controle, né? Então, uma pessoa que foi educada, por exemplo, a entender, a compreender que manifestar, que expressar sentimentos, expressar emoções era sinal de fraqueza, né? Não, você não deve chorar na frente dos outros, você não deve elogiar os outros, porque você vai estar demonstrando fraqueza, né? A pessoa entende que não é possível ser verdadeiro, não é possível ser autêntico e deve evitar falar sobre as suas questões, sobre as suas situações, caso queira desenvolver bons relacionamentos. É claro que isso aqui é um incômodo, é um engano, melhor dizendo, e gera bastante sofrimento. Por último, nós temos, é claro, a afetividade, aí sim, integrada, que é a afetividade madura, né? A maturidade emocional, que é o desejo que nós temos para os nossos pacientes. É quando a pessoa, o indivíduo, integra sentimentos, emoções, paixões e razão. Há um equilíbrio entre todas essas instâncias, de modo que não há descontrole, não há reações imediatas baseadas no meu estômago, baseado naquilo que um cachorro, por exemplo, faz. Pisou na cola do cachorro, o cachorro morde. A pessoa não é dominada pelas paixões, mas ela usa as paixões como aliadas da sua vida, como caminhos, como meios de simplesmente tornar-se participativo em determinadas circunstâncias. Então, a pessoa com maturidade emocional, maturidade afetiva, ela reconhece, ela identifica com bastante destreza o que ela está sentindo. Ou melhor, as suas próprias emoções. Pô, agora eu estou irritado. Poxa, eu estou incomodado com isso aqui que essa pessoa está me falando. Poxa, eu não estou confortável. Acho que hoje eu estou triste. Não, eu estou cansado. Eu não estou triste, eu estou cansado. Percebam? Há uma destreza, há uma habilidade de identificar e não reagir. Ou seja, a razão entrou em jogo aqui, né? Nós temos aqui um sujeito que coloca o boi na frente da carroça e não o contrário, né? Então ela tem uma capacidade de se autorregular. Ela sente algo, mas ela não consente. Sente vontade de comer um doce, mas não come. Sente vontade de xingar alguém, mas não xinga. Sente vontade de expressar uma emoção primitiva de inveja, mas não expressa, simplesmente porque ela tem a capacidade de se regular. E é claro, o fruto disso são relacionamentos sólidos, são relacionamentos baseados numa sinceridade, numa autenticidade, numa espontaneidade. E sem isso daqui, é óbvio, sem essa maturidade não há caminho, não há relacionamentos duradouros, não há relacionamentos justos. É evidente que não. E é óbvio, um terapeuta que tem um preparo, um terapeuta bem preparado, ele consegue identificar um sujeito maduro, né? E é raro a gente receber essas pessoas também. Por isso que o terapeuta, ele precisa ser maduro. O terapeuta precisa ter essa maturidade integrada, justamente para ser aquilo que o paciente deseja ser. Para que o paciente, quando se depare com você, com a sua personalidade, ele perceba, poxa, aqui tem alguém controlado, aqui tem uma pessoa, de fato, estável, né? Que não se deixa levar pelas emoções do paciente. Poxa, o paciente está me manipulando e você cair numa manipulação, o paciente irritou você, você manifestou a sua irritação com o paciente. Não, você demonstra ali uma neutralidade, demonstra um profissionalismo, demonstra que você tem domínio sobre as próprias emoções. Um paciente com a afetividade desordenada, ele vai viver a terapia, ele vai aproveitar a terapia de modo imaturo também, né? Porque há uma dificuldade do imaturo expressar suas emoções
mais genuínas. Às vezes ele expressa aquilo que simplesmente está na superfície, não expressa aquilo que deve ser expressado. Consegue perceber isso? Então é um desafio para o terapeuta se conectar com esse tipo de paciente de modo a captar o que de fato o paciente está vivendo, o que de fato o paciente está expressando. Claro, isso aqui pode gerar uma resistência no processo terapêutico, porque não há ali uma relação por parte do paciente com o terapeuta de confiança. Poxa, meu terapeuta vai ficar me analisando, o que ele vai perceber de mim, o que ele vai falar de mim. Poxa, justamente esse o papel da terapia, né? Então, o terapeuta tem ali como papel de protagonista do processo gerar um ambiente seguro, tanto para os imaturos infantis, para a maturidade infantil, quanto para a maturidade reprimida, expressar emocionalmente, de modo mais sincero possível aquilo que estão sentindo, né? Então, a jornada do processo terapêutico nesse universo da afetividade é ensinar o paciente a nomear aquilo que ele está sentindo, a nomear as suas paixões, a nomear as suas emoções, dizer o que é isso, o que você está sentindo não é tristeza, é fome, né? O que você está sentindo não é raiva, o que você está sentindo é inveja. Você dar o nome certo para as coisas. É dessa forma que a gente extirpa vários comportamentos juntos com nossos pacientes. Uma ferramenta importante, muito eficaz e muito simples, como todas que eu estou passando aqui para vocês nessa disciplina, é ter junto com o paciente um diário das emoções, né? Ou seja, o paciente fazer registros diários de como ele se sentiu ao longo do dia, para ele perceber ali padrões afetivos, né? Formas de expressão mais comuns. Poxa, eu estou percebendo aqui que eu passo o dia inteiro irritado. Uma paciente já me falou isso, falou: Tomás, eu me acordei irritado, eu almocei irritado, fui pro trabalho irritado, fiquei com meu marido irritado. Caramba, eu sou uma pessoa chata. Ela percebeu isso. É claro, isso aqui é um passo tremendo, porque ela foi sincera em perceber, em notar aquilo que de fato estava desordenado. Então, a terapia da afetividade, que é um passo importante aqui para a jornada do amadurecimento, está justamente em mapear e identificar as emoções, os sentimentos, as paixões, até chegar num nível de autorregulação tal que o paciente viva de modo livre, de modo responsável, sem causar destruição em todos os ambientes que ele passe, e óbvio, sem se autodestruir. Esse é o objetivo da nossa terapia. É isso, pessoal. Até a próxima aula.